Muito bom dia! O Band Mulher começa agora e está repleto de atrações e muita informação para vocês. Mulheres na alta gastronomia. Eu recebo daqui a pouco aqui no estúdio a chefe Glauce Oldan, formada pela renomada Le Cordon Bleu. Falando em gastronomia, hoje no mundo das massas romena, teremos uma receita deliciosa de ravioli cacio e pepe. Bom, como superar o fim de um relacionamento? Olha, esse é o tema do Limonada Zen, né? Com o Adriano Sescani. E ainda um papo super bacana com o Felipe Bender, CEO da Monjoie, uma empresa com mais de 60 anos e que está na terceira geração. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem um oferecimento da Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, e Piranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Olha que esse programa hoje está muito chique, hein, gente? Estou recebendo aqui uma chefe da alta gastronomia, ela que é Glauce Oldan, que já teve uma experiência, digamos assim, com restaurante em Santa Catarina e agora também está aqui na Serra Gaúcha, né? Claro que um restaurante de inspiração francesa. E já que a gente estava falando sobre gastronomia e sobre estar chique, vamos falar sobre isso, né? Gastronomia, na verdade, pode ser e deve, né? Uma experiência única. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada por me receber. Obrigada a todos. Assim, para mim, tem que ser experiência única. Como consumidora, como cliente, eu já amo a gastronomia por ser experiência única e isso foi o que me motivou a estar à frente das panelas para promover para todo mundo uma experiência única. Então, verdade. Sim. Bom, me conta um pouquinho que o restaurante agora é o Vivamo Serra, né? Sim. E que, na verdade, veio lá, como eu te disse, já teve uma experiência em Santa Catarina e agora trouxe para a Serra, mas é bem diferente, né? São públicos diferentes, temperaturas muitas vezes também diferentes. Totalmente diferente, embora uma proposta com um eixo bem comum, mas na verdade quando eu cheguei ao Brasil a minha intenção, meu primeiro movimento foi vir para a Serra. A gente está até vendo umas imagens e lá. Aí, sim, e aí não rolou muito por questões administrativas, técnicas e familiares. Eu acabei indo parar na praia, que foi legal, porque foi uma construção de uma experiência, de uma história para o Vivamo, mas o Vivamo se encontrou, ele realmente é serra, faz a cara desse lugar, desse universo. E como é que o gaúcho reage sempre à comida francesa? Quer dizer, tu achas que a gente tem uma relação boa? O gaúcho ama a cozinha francesa também? Não necessariamente a cozinha francesa, mas o gaúcho tem bom gosto. Ah, isso tem. O gaúcho é viajado, o gaúcho tem repertório e é isso que me importa. Ele tem que ir lá para poder desenvolver um pouco mais, conhecer essa proposta que a gente traz, que eu trago da França, do Mediterrâneo e tudo mais, mas o gaúcho já está totalmente preparado para isso. Agora, a Serra, a gente estava falando isso, já tem aqui a Serra Gaúcha uma relação bem grande com gastronomia, mas aqui a gente também tem essa coisa do gaúcho trocar a temperatura, principalmente na Serra. Tem uma época que é muito frio, outra época que é mais quente. Quer dizer, e esses pratos? Aí tu vai tendo que variar esses pratos do cardápio, enfim, conforme a temperatura? Meu menu muda a cada 2, 3 meses no máximo. Na verdade, a gente faz uma regra, vamos dizer assim, de que eu mudo a cada estação, mas eu mudo mais rápido ainda. Mudou o tempo, mudou o clima, eu mudo o menu. Qual é o carro-chefe hoje, digamos assim, do Vivamo Serra? Tem os meus clássicos, claro, que são renomados e premiados, como o arroz de pato, a minha vieira, tal. Aliás, pois o arroz de pato foi uma origem portuguesa, mas que daí tu colocou técnica francesa nisso. Sim, totalmente. O meu avô materno é de Lisboa, totalmente português. Eu tenho essa pegada, embora eu seja totalmente italiana, mas eu trouxe isso como o prato predileto da minha mãe, que já foi embora, e transformei isso com uma pegada
um pouco mais francesa. Então, realmente, o meu prato é arroz de pato, embora comum, o meu é bem diferente. Ai, não é comum também, não, né? Mas é isso, assim, e as pessoas, como é que é a reação da pessoa? O chefe de cozinha, ele não tá só lá atrás, né? Ele realmente não tá só no bastidor. Ele vem, ele conversa com as pessoas. Como é que são as reações, né, das pessoas que provam os teus pratos? Eu amo ter uma cozinha aberta, justamente por isso. Para mim, a gastronomia, ela faz parte de todas as experiências sensoriais. Então, a pessoa come com os olhos, com o nariz, com a boca, todos os sentidos. E é muito legal, assim, quando chega e você promove aquela loucura de reações. Uau, 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 uau. Eu gosto bastante. E a gente vive para isso, né? Para ter essa reação ao trabalho da gente, com certeza. Olha, muito obrigada, então, né, chefe Glaucio Roldan, que esteve aqui com a gente, do Vivamos Serra. E é isso, agora as pessoas têm que conhecer, né? É bem isso mesmo, lá na Serra Gaúcha, conhecer o restaurante. Sim. Obrigada, viu? Muito obrigada. Valeu mesmo. E agora, claro que a gente vai pro Limonada Zen, né, que o Adriano Sescani hoje vai falar sobre um assunto bastante comum e que as pessoas enfrentam muito, né? Superação de um relacionamento. Quando o relacionamento termina, fica a dor. Há quem diga que é preciso doer como nunca, para nunca mais doer. É hora da superação. Relacionamento acabou, não tem mais discussão nem conversa, é hora de juntar os caquinhos. Hora da superação. Por onde começar? Olhar para ti, né? Ficar quietinho. Primeira coisa, assim, quem sou eu, né? Quando tem um casal, geralmente fica, é o fulano da fulana. Perde aquela identidade para ser aqueles dois. Então tu deixa de ser a Hilda para ser aquele casal. E aí tu deixa de ser aqueles dois para voltar a ser tu. De repente tu esquece que música tu gostava. Tu esquece muito daquele ser individual que tu era, às vezes, anos e anos lá atrás, né? Para voltar a ser quem tu é. E aí é todo um processo. Um acolhimento. Um acolhimento, onde há uma crise, às vezes, de identidade. Nessa separação, acho que se separam os amigos também, né? Isso é uma coisa que acontece assim... Muito, né? A gente para de se relacionar com pessoas próximas, amigos, parentes, para viver aquilo. E aí a gente se distanciou de uma vida que a gente tinha, né? Tudo tem que reconfigurar. E aí, então, tu vai ter passa por todo esse processo, assim, de luto mesmo, assim, de reconfigurar a família, lugares, a casa, móveis, tudo. É importante sofrer nesse momento? Sim, eu acho que viver esse luto, né? Viver porque é um luto, é uma perda daqueles dois. É uma morte de um casal ali, não tem mais aquilo ali, né? Tu tem um livro chamado SOS Coração Partido. Isso. Como é que surgiu a ideia desse livro? Foi por demanda clínica de muitas pessoas no pós-pandemia me procurarem por separação. E comecei a estudar, procurar, anotar. Quando eu vi, eu digo, bom, tô escrevendo. Aí tu escreveu 8 passos para a pessoa superar um relacionamento. Quais são os 8 passos? Ah, não vou contar. Não, mas conta 2, 3. Para superar, eu acho que é procurar a tua rede de apoio, procurar amigos antigos que a gente deixa num relacionamento, sair de novo, buscar a família, voltar para o que eu gosto, o que eu gosto de fazer, buscar exercícios, buscar academia. Conhecer pessoas novas. Conhecer pessoas novas. Dar beijo na boca, vale? Dar beijo na boca, vale. Superar é esquecer ou Não. aceitar?
Não, acho que não. Superar é não sofrer, né? Tu não vai sofrer mais por aquilo, assim, tu vai pra frente, tu vai viver a tua vida, mas tu leva contigo dentro de ti o que tu viveu, porque tu não vai mais, aquilo já faz parte de ti. Então aquele sofrimento vai se transformar em uma memória. É uma memória, tá dentro de ti, aquilo que tu viveu já é teu, já. Aquele amor não tem como tu tirar, já faz parte de ti, né? Tem como não superar o fim de um relacionamento? Olha, seria quase uma melancolia, né? Carregar algo dentro de ti que não vai mais existir, assim. Rancor não? Um rancor não é bem um rancor, assim, mas é uma melancolia, como na teoria freudiana, ele diria que seria carregar um objeto morto, seria carregar algo que não existe mais dentro de ti, seria carregar um amor que não existe. Superar, então, é abrir a porta para o novo. Do novo, mas até poder falar daquilo, olha, foi um lindo amor que eu vivi, né? Mas não dizer que não, não vi, porque de repente tu diz, não quero nem falar. Parece que não está bem resolvido, né? Tem que falar. Não, olha... Preciso falar. É preciso externar e superar. Superei. E ser feliz porque a vida está aí, sofrendo, né? Assim como a flor, que supera o inverno inteiro para florir, o fim de um relacionamento tem o seu próprio tempo de cura. Se o amor faz o tempo passar, o tempo faz o amor passar. É bem isso mesmo, né? Dá tempo ao tempo. Estou com o Dr. Gilberto Laorgue Nunes já aqui comigo, que é cardiologista, vocês sabem, colunista aqui do Band Mulher. E sábado passado a gente falava sobre insuficiência cardíaca, o que é, causas, enfim. Hoje nós vamos falar sobre tratamento, até porque para aliviar as pessoas. Tem tratamento? Tem tratamento sim, Regina, tudo bom? Tudo bem? Sim. O tratamento da insuficiência cardíaca talvez seja um dos tratamentos que mais evoluiu nos últimos tempos na cardiologia. Então nós temos, antes a gente tinha um número limitado de medicamentos para usar. Em anos recentes foram testados em estudos clínicos medicamentos novos com mecanismos de ações diferentes dos que a gente utilizava anteriormente. E a grata surpresa é que vários desses medicamentos mostraram redução de mortalidade desses pacientes. Isso é importante. Então, assim, além de outros efeitos positivos, como melhora dos sintomas e diminuição da quantidade de internações que esses pacientes têm, além disso, eles reduziram de maneira significativa a mortalidade em relação ao que a gente já tinha conseguido com medicações usadas anteriormente. Então, mas então o tratamento é só com medicamentos ou tem outros tipos? Não é só com medicamentos, mas hoje em dia, devido à eficácia desses medicamentos, e desde que eles sejam aplicados precocemente, isso é outra coisa importante também, a pessoa não deixar a insuficiência cardíaca progredir muito, especialmente se aquela insuficiência cardíaca que eu comentei no programa anterior do coração dilatado, não deixar o coração dilatar muito. Essas medicações fazem até o coração dar uma murchadinha, certo? Mas eu li alguma coisa sobre ter que implantar marca-passo, enfim, Isso. Quer dizer, isso daí não seria parte do tratamento, vamos dizer assim? Não, é parte sim. Né? Além das medicações, tem pacientes que se beneficiam de se implantar um dispositivo que é como se fosse um marca-passo, que é um ressincronizador. E isso acontece em pacientes que têm uma dissincronia de contração do coração. Então, esse dispositivo ele faz com que o coração se contraia de maneira mais harmônica, consequentemente melhorando muito os sintomas. Mas não é em todos os casos, então? Não são em todos os casos, mas ele é utilizado além da medicação. E claro, em casos muito graves e muito extremos, existe ainda a opção do transplante cardíaco, que hoje em dia, com a melhora do tratamento clínico e esses dispositivos, tem sido cada vez menos necessário, mas ainda é uma terapia importante naqueles casos em que realmente não existe mais opção alguma. Tá? Mas é vida normal, a pessoa o objetivo é que a gente consiga fazer com que o desempenho físico dessa pessoa seja normal ou muito próximo do normal, certo? Então, para isso que a gente usa essas várias medicações para poder fazer com que o desempenho funcional do paciente melhore.
Além disso, além do transplante cardíaco, além dos ressincronizadores, também existe um tratamento por catéter, aí sim, entrando especificamente na minha área, que pode beneficiar alguns pacientes, e isso eu vou comentar no nosso próximo episódio, certo? Bom, mas agora existe também uma rotina, provavelmente, que a pessoa precise seguir Sim. em tratamento e depois do tratamento, digo, com relação à alimentação, atividade física, essas coisas. Com certeza. O mais importante da alimentação é a restrição do consumo de sal. Isso ajuda muito o coração a ter um desempenho melhor. A atividade física é fundamental como complementação. Evidentemente que sob orientação médica, não é fazer por conta própria, mas a atividade física é uma parte importante da reabilitação desses pacientes. Então não é dizer que o paciente com insuficiência cardíaca tem que ficar em casa parado sem fazer nada. Muito antes, pelo contrário. A atividade física ajuda e muito. E é parte integrante do tratamento também. E não pode ter medo, né? Na real, se ela estiver bem aconselhada, né, com um profissional, enfim, ela vai saber o que ela pode e o que ela não pode fazer, né? Exatamente. Hoje, cada vez mais, na cardiologia em geral e no tratamento da insuficiência cardíaca também, a ação da chamada equipe multidisciplinar é cada vez mais importante. Então não é só o médico, é a enfermagem, é a nutricionista, o educador físico também. Então é uma equipe que vai avaliar o paciente sobre seus vários aspectos e poder fazer uma prescrição não só de remédios, mas de cuidados pessoais, de atividade física, etc. Mas é isso, é tentar fazer a vida normal e é isso. Procurar sempre seu cardiologista, não deixar para não ficar com medo de fazer o diagnóstico, sim, pelo contrário. É verdade. O diagnóstico precoce é fundamental e seguir as orientações médicas o mais estritamente possível. E aí semana que vem vamos falar do catéter, né? Exatamente. Aí é o teu chão. Aí é a minha área. Do cateterismo. Obrigada, Gilberto, valeu. E a doutora Luiziane Tomazoni hoje não está aqui com a gente, né? Mas vai falar dessa questão do fim do ano, né? E quais são os procedimentos mais procurados aí nessa época. Olá! Então, estamos chegando no final do ano, faltam poucos dias para o Natal e Ano Novo. E aí eu queria trazer para vocês quais são os tratamentos que as pessoas mais procuram nessa época. Então vamos lá. Profilaxia, que é a limpeza. Qual é o objetivo que as pessoas procuram? Porque durante o ano, muitas pessoas usam muito vinho tinto, chimarrão, cafezinho, cigarro, e isso vai pigmentando os dentes. Então, na limpeza, eu consigo fazer uma melhora dessa coloração dos dentes, mesmo que não seja um clareamento, mas ele já melhora esteticamente. Outra importância da limpeza é a remoção do tártaro, aquele tártaro que vai ficando entre o dente e a gengiva, que dá mau hálito e dá um aspecto muito feio. Quando a pessoa sorri, aparece aquele amarelo entre os dentes. Outro procedimento que é muito procurado é o clareamento. Então nós temos dois tipos de clareamentos que nós fizemos aqui no consultório. É o clareamento caseiro, onde o paciente vem, eu faço as placas, entrego as placas e o gel, e ele vai usar todos os dias, em média, 2 horas por dia. O resultado aparece na primeira semana, mas demora mais ou menos uns 20 dias para aparecer um resultado legal. Outro tipo de clareamento é o clareamento que é feito no consultório, onde eu aplico um gel sobre os dentes e eu coloco uma luz que ativa esse gel. Então, a diferença entre os dois clareamentos é que esse clareamento que é feito no consultório, o paciente já sai com um resultado legal. Muitas vezes precisa uma sessão só e tem casos onde é mais amarelo que precisa 2, 3 sessões. É preciso fazer a avaliação para eu conseguir dizer para você exatamente o tempo, quantas sessões vão ser necessárias. A diferença também é que então esse é mais rápido, o resultado é mais rápido. E o que acontece? Às vezes o paciente tem uma festa para ir no final de semana, ele tem uma viagem que ele quer fazer, então nesses casos esse clareamento que é feito no consultório, ele se torna mais eficaz. Uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês, que muitos me perguntam: clareamento, pelo menos o que nós que nos preocupamos com a qualidade do material, não prejudica em nada o seu dente. Não destrói esmalte, não danifica o dente, não enfraquece. Então, se você quer fazer clareamento, pode fazer com tranquilidade. Outro procedimento que nós fazemos muito aqui no consultório, principalmente nessa época de fim de ano, é a aplicação de toxina botulínica para bruxismo. As pessoas estão muito estressadas, estão muito tensas nessa época. Então, elas forçam muito essa musculatura.
E aí nós aplicamos em alguns pontos específicos e aí o que acontece? Torna um relaxamento nessa musculatura e o paciente se sente mais confortável, menos tenso, com menos dor de cabeça, com menos tensão na face, de fato. E outro procedimento, que esse é o ano inteiro, mas também no final de ano as pessoas procuram, são as lentes. Lentes de resina e lentes de porcelana. A diferença delas é que a lente de resina acaba sendo mais rápido, numa única sessão a gente consegue resolver. E a de porcelana é preciso fazer um molde, né, um escaneamento, que eu não uso mais aquela meleca que vai na boca, eu uso um scanner para moldar, moldo, mando para o laboratório, na sessão seguinte o paciente retorna e nós cimentamos as lentes. Então assim, se você passou o ano inteiro pensando em fazer algum desses procedimentos, agora é a hora para que você passe umas festas e final de ano muito legal e bem feliz. Obrigada, Luí. Valeu as dicas, como sempre. Comigo aqui já o Alexandre Pires, né, que vocês sabem é sócio fundador da ACG Home Care. E a gente vem tratando aí desse tema, né, da terceira idade, enfim, principalmente idosos que têm algum problema, né, de saúde, enfim. Hoje ele vai trazer 5 dicas para deixar o idoso mais feliz. Sabe, esse é um tema que eu gosto muito, Regina, porque assim, eu tenho uma mãe idosa, cuido dela, né? Verdade. Já faz 10 anos que ela mora comigo, não abro mão disso, tenho uma equipe, né, claro, de cuidadores em casa. Até porque tudo a ACG Home Care não teria como não ter, né? Então, assim, a gente nota que é uma idade muito desafiadora, né, esse período. É uma aventura chegar até aí, né? Exato, porque assim, tem mudança hormonal, tem mudança física e também tem aquelas perdas, né? Porque as pessoas vão partindo e a depressão vai entrando na vida do idoso de uma forma mais pesada, né? Então tem as mudanças hormonais também. Tudo isso, né? Físicas, mudanças motoras. Exato, enfim. Tudo isso pesa muito, né, Regina, para o idoso. Então, acho que essas 5 dicas, gente, é coisa que a gente pode fazer no dia a dia. Eu já começo, vou trazer uma sexta, mas que é apenas um plus aí que eu vou trazer. Minha mãe teve uma perda muito grande agora, são as últimas 3 cunhadas na família e faleceu uma delas agora no mês passado. E eu refleti e falei, gente, eu não tô beijando a minha mãe todos os dias. Né? Então, interessante isso. Eu comecei, aquilo mexeu comigo, porque eu não sei se amanhã vai estar aí. Não, e às vezes a gente tem formas de mostrar carinho, que é se preocupando, mas não dando carinho. Não dando carinho. E eu comecei a dar um beijo quando eu saio, comecei a dar um beijo na hora de dormir, então eu vou lá e ponho ela na cama, faço questão. Então essa dica é um plus, tá? É um beijem a sua mãe. Com tu tem uma mãe também que eu sei que tu cuida. Sim, que também. Muita tu e a tua irmã em cima. Então é isso. Mas a primeira dica, gente, que eu acho que a gente tem que trazer é conversar e escutar o que o idoso tem para dizer. Eu acho que essa conversa no dia a dia, ela é muito importante. Então, o exemplo da minha mãe, ela gosta de fazer palavra cruzada. E como é que tá aí o teu joguinho? Ou então perguntar algo da novela. Não adianta, idoso adora uma novelinha, né, gente? Então eu tenho lá os canais de novela para ela ver as novelas antigas e isso é muito bom, né? Então conversar e escutar. Tem também um que eu gosto muito que é mostrar que a presença daquele idoso é importante. E aí entra até o beijo também, né? Entra o beijo, exato. É mostrar como ela faz falta, né? Como é dentro de casa, a casa fica vazia sem ela. E incluir, né? Eu acho que incluir ela em alguma coisa, incluir o idoso, não ela ou ele, né? Dentro de casa de alguma maneira é muito interessante, né? E fazer que sejam, claro, coisas da rotina que a pessoa possa fazer, possa fazer, sem risco nenhum. Né? Respeitar também a rotina do idoso. Isso é um outro ponto que a gente tem que seguir. Então, a terceira dica é essa, né? Realmente respeitar o tempo dele. Né? Ele é mais devagar, ele vai tomar o banho no horário que ele quer. Porque às vezes a família meio que impõe, né, os horários de banho. Claro que eu estou falando não daquele idoso acamado. Aquele idoso acamado tem que ter uma rotina realmente, porque tem uma equipe por trás. Mas aquele idoso que está ativo, então, respeitar um pouquinho o tempo. Hoje eu não quero tomar banho de manhã, eu quero tomar banho à tarde. Ou aquela cesteadinha depois do almoço. Exato. Né? Então a gente respeitar essa rotina, né, Regina?
E, claro, né, incentivar os hobbies, como eu falei agora há pouco da palavra cruzada, né? Então, incentivar o hobby, às vezes é dar uma caminhada, às vezes é tomar um chimarrão sentado na frente de casa, ou então ir no parque tomar um chimarrão. Vamos incentivar isso mais, né? E incentivar, claro, os hobbies e até amizades, né? Exato, que hoje é tão difícil, né? Como eu falei, as perdas estão ali, né? Então, a gente tem que trabalhar isso para incentivar realmente essa ligação entre eles, entre aqueles que estão aqui ainda. E ajudar a ter o pensamento positivo. Essa é a quinta dica. Né? Então a gente vê o idoso mais deprimido, isso é normal, gente, na idade, na maneira como a vida deles está, no momento deles. Porque o trabalho muitas vezes já não é mais rotina. Exato. Não se trabalha mais, só está em casa, muitas vezes mais sozinho. Então é isso. E as notícias estão pesadas, né, Regina? Então, tu como jornalista, a gente que acompanha o dia a dia, não tá nada fácil, né? E essas guerras, e é um monte de coisa acontecendo pelo mundo, e coisas até aqui no Brasil, e a gente que bate não sei o que. Então, isso vai deprimindo a pessoa. Então, estimular o pensamento positivo, não veja coisa ruim na televisão, eu acho que a gente tem que incentivar esse outro lado. Coisas divertidas, né? Tá bom, obrigada, viu, Alex? É Eu que isso. agradeço. São bons conselhos aí, boas dicas, né? Como sempre. Vamos então para um breve intervalo comercial, o oferecimento da Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só lá na Simoneto. Já começo aqui com um recado, né? Quando nós falamos de moda no Rio Grande do Sul, falamos, é claro, de Monjoá. Com mais de 60 anos de história, a Monjoá é uma rede de varejo de moda feminina e masculina com o propósito de inspirar felicidade. A marca surgiu no interior do estado e se chamava Lojas Três Passos, vocês se lembram? Até 2017. Hoje, a Monjoá está em mais de 70 cidades gaúchas e também no site www.monjoá.com.br. E para comemorar essa trajetória incrível, a marca lançou um sorteio de Natal, Natal Premiado Monjoá, uma festa de prêmios. São R$60 mil em prêmios para tu renovar o teu guarda-roupa nesse novo ano. É fácil participar, gente. Em compras a partir de R$150, feitas entre 2 e 31 de dezembro nas lojas físicas ou no site, tu garante um cupom para concorrer a um dos 60 vale-compras de R$1.000 cada. Ou seja, quanto mais compras, mais chances de ganhar. Quer saber mais? Acesse lá www.natalpremiado.monjoá.com.br e siga @monjoáoficial nas redes sociais. E ainda hoje tem mais. Eu recebo aqui o Felipe Bender, que é o CEO da Monjoá, para um bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? E agora, claro, né, vou seguir lá, vou conversar com a Melissa Santos, que já está aqui, lá da Simoneto. Hoje vamos falar de uma coisa que, aliás, falei agora de moda e falei de clientes. Eles também, nós vamos falar sobre isso. Tudo bem, Mel? Tudo bem, Regina. Seja bem-vinda de volta. Um prazer, né, estar aqui de novo, do outro lado da câmera. Menina, minha voz não é a mesma, mas tá voltando. Melissa, olha só, em termos de móveis planejados, né, quais são, assim, os maiores sonhos? Porque eu sei que as pessoas sonham muito com isso, né? Sonham. A gente até brinca, criança e adolescente que é uma coisa, mas adulto que é mesmo é móvel planejado, né? Quais são os maiores sonhos, assim, é o sonho das clientes adulto, que entram? né? É o sonho do adulto. Dos clientes que entram nas lojas. Então, Regina, a gente tem, assim, o cliente que já sei aquilo que eu quero e eu vou fazer a casa inteira. Né? E esse cliente é bom, né, Mel? E tem aquele cliente que, eu não sei, nunca tive imóvel planejado, eu quero ter uma experiência, eu vou fazer um ambiente para ver como é que funciona. E normalmente é a cozinha, né, que é o coração da casa, todo mundo já sabe. Então a preferida é a cozinha. É o lugar de receber a família, os amigos, né, de confraternizar, então acaba sendo o espaço, digamos assim, privilegiado quando vai se fazer apenas um ambiente. Então o que me remete a uma outra pergunta. Quem geralmente comanda essa escolha é a mulher? Olha, aí sabe que chega a ser engraçado. Se a gente for analisar a jornada do cliente, né, ou seja, quando ele entra em contato com a gente lá no Instagram ou lá no WhatsApp, até chegar na loja, muitas vezes é a mulher. Mas na maioria das vezes, o contrato é finalizado no nome do homem.
Não, e outra coisa, que se é a cozinha, hoje o homem tá gostando muito de cozinha também, né? Sim. E tu De sabe, chefe, essa coisa tu sabe toda. que isso é uma preocupação que a gente tem justamente de entender quem majoritariamente vai utilizar aquele ambiente. Porque isso faz toda a diferença no processo de projetar a cozinha. Né? Então, por exemplo, tirando o meu caso, que eu e o Jeff, a gente tem mais ou menos a mesma altura, normalmente, né, tem uma diferença de altura do homem para a mulher. Tem que pensar nisso. E precisa pensar nisso na ergonomia de projetar aquele ambiente. Com certeza. Né? Então, é bem importante também Mas essa assim, parte. tu dirias que a persuasão de comprar é mais da mulher, ou os filhos, às vezes, porque eu vou te dizer uma coisa, eu entro lá nas lojas Simoneto, tem uns quartos infantis que são as coisas mais maravilhosas. Eu fico pensando nas crianças entrando lá. Elas se divertem bastante. E deve pedir horrores pra mãe, pro pai, eu quero. Tu sabe que assim, o dormitório infantil, ele, apesar de a gente ter em todos os showrooms e de ter propostas bem diferentes e já ter feito muitos projetos interessantes, ele não é um ambiente tão desejado. Né? Normalmente é a cozinha, o dormitório de casal, e aí aqueles que fazem a casa completa, ou lavanderia, espaços menores que precisam, né, do ambiente planejado, porque móvel solto não vai conseguir atender. Agora tu falou ali no início que às vezes a pessoa faz um ambiente para testar e tal. Quem faz móvel planejado não volta atrás, né? Não consegue, eu acho, mais não fazer os outros ambientes. Não, porque tu tem uma diferença incomparável, né? Não tem comparação. Porque o ambiente, ele fica preenchido, ele fica literalmente, milimetricamente pensado, né? Então, é tudo, ele te abraça. É diferente de tu montar com outras coisas, porque sempre vai ter um espaço que vai ficar sobrando, né? Ou que as coisas não vão se encaixar, ou tu não vai ter o espaço de armazenamento que tu gostaria, que tu poderia ter naquele ambiente. Claro. Né? Então, realmente... Agora, sempre a gente tem que saber que tem que ser com antecedência. Por exemplo, quem vai passar Natal e Ano Novo de casa nova é quem já fez isso já há algum tempo, já planejou e está recebendo, já recebeu tudo, né? É um processo que ele é longo, né, Regina? Porque são muitas etapas. Então, assim, quando o cliente vai na loja, ele só tem uma ideia. Claro. Às vezes, um projeto já pronto de arquiteto, mas não necessariamente, porque a gente tem a equipe para desenvolver o projeto também, né? É então, isso aí. Obrigada, Mel. Obrigada, é isso aí mesmo. E vocês têm que ir lá visitar as lojas, tá? Porque vocês vão amar também e vão querer fazer o ambiente de vocês, dos sonhos de vocês. E agora, claro, a gente segue falando aqui de Simoneto Grupo Duarte, lá com o João. Quer renovar seu espaço com móveis planejados e ainda ganhar um presente exclusivo? Com a curadoria da arquiteta Letícia Grieco, a Simoneto Grupo Duarte traz para você o melhor do design artesanal. No mês de dezembro, na compra dos seus móveis planejados, leve para casa um Max Tricô exclusivo, feito 100% à mão. Escolha entre almofadas, cestos, mantas ou puffs, disponíveis em tons sofisticados, como off-white, areia, cinza mescla, verde e caramelo. Aproveite dezembro para criar o ambiente dos seus sonhos. Simoneto, exclusividade e aconchego em cada detalhe. Mas que coisa mais linda, queremos tudo. E outra coisa, eu tô tão acostumada com o João, né, de lá, que eu já achei que era o João que ia falar. E não era, mas vocês viram que coisas mais maravilhosas. Vamos então para um breve intervalo comercial, né? Você já sabe, o oferecimento da Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Vocês viram aí, os ambientes mais lindos e modernos estão lá na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e hoje ela está assim, ó, parece o sol, toda de laranja, linda. Mas claro, tem um objetivo, né, Stephanie? Sim. Ela que é a Stephanie Mainardi Seolin, vocês já sabem, nossa dermatologista. Tem um motivo e é um motivo muito bom e muito forte, né? Exato, já vim a caráter para falar do Dezembro Laranja. Com certeza. Que é um mês muito importante para nós dermatologistas e para todos os profissionais da saúde que
têm noção da importância que é a prevenção e a conscientização do câncer de pele. Então esse é o nosso mês símbolo, né? É a chegada do verão, daqui uns dias começa oficialmente o verão. Apesar que já tem feito os dias bem quentes. Com certeza, mas a simbologia do Dezembro Laranja é a entrada do verão e a gente traz para conscientizar mesmo da importância do diagnóstico precoce do câncer de pele. Porque as pessoas, o câncer de pele é um câncer muito danado, eu digo, porque ele não dói. Né? Então, assim, algumas lesões, a pessoa tem muitos sintomas. No pulmão vai ter tosse, vai ter dor, vai ter... O câncer de pele, na sua grande maioria, não tem sintomas, ele não dói, no máximo uma coceirinha, uma pinicadinha. Então, às vezes, as pessoas procuram muito tardiamente, quando começa a sangrar, quando ulcera, vira uma ferida que não fecha. Pois é, mas é importante a gente já dizer isso, assim, nem todos os sinais e pintas podem se transformar num câncer de pele. Mas como é que a gente pode saber isso? Como é que é essa tua análise, né? Fazendo uma avaliação com o dermatologista. Nós temos um aparelho chamado dermatoscópio, que nós vamos olhar as pintas. E aí, através dos sinais que nós vemos do padrão dessa pinta, na verdade, é que a gente classifica ela como uma pinta com um padrão benigno, como uma pinta com um padrão atípico, que eu já oriento a remoção, porque ela tem um padrão que pode se transformar a qualquer momento num câncer de pele, e algumas já têm um padrão maligno, então indica remoção imediata. Então isso a gente faz em consulta mesmo. Então todas aquelas, o que eu gostaria de deixar, eu sei que o nosso tempo aqui não é muito grande, mas o que eu gostaria que as pessoas fixassem é o seguinte: as pintas marronzinhas, pretinhas e escurinhas, elas têm que ser vistas pelo menos uma vez no ano, para a gente identificar as que têm padrão atípico ou maligno e já fazer a remoção. Se não for um câncer de pele, que bom, estamos removendo uma pinta atípica antes dela se transformar num melanoma, que é um câncer extremamente agressivo, que faz metástase, ou seja, ele se espalha para outros órgãos e que, quando descoberto tardiamente, é muito ruim, a sobrevida é muito baixa, os tratamentos muito agressivos, porque começa a tratar pulmão, cérebro, mama, fígado, né, porque ele metastiza muito. E os cânceres de pele que não são do tipo melanoma, que são do tipo carcinoma, eles apresentam estruturas vasculares também alteradas, então a gente precisa olhar, porque a remoção deles, quando feita cedo, não deixa tantas sequelas, porque principalmente os carcinomas, eles dão muito perto dos olhos, do nariz, na orelha, próximo aos lábios. Então são regiões onde tu tirar um pedaço grande de pele para remover aquele tumor pode deixar sequelas de fala, o olho puxadinho, problemas na movimentação e na mímica facial. Então a gente quer que com os carcinomas o diagnóstico seja muito precoce para cirurgias não deixarem sequelas. E o melanoma a gente quer um diagnóstico precoce ou quer tirar as pintas antes de serem melanoma, para que não tenha metástase e coloque tanto em risco a vida. Então, quando a gente fala de melanoma, a gente está falando de risco de vida mesmo, um câncer altamente agressivo. E quando a gente está falando de carcinoma, a gente não está falando tanto de morte, porque dificilmente alguém vai fazer uma metástase por carcinoma, mas a gente está falando de qualidade de vida, de sequelas grandes, cirurgias que deixam sequelas, que é feito enxertos, retalhos. Então, a gente quer o diagnóstico precoce. Esse é o meu recado. E quem tem medo, porque isso é uma coisa que eu escuto muito no consultório, eu não quero mexer, porque depois que mexer, aí não tem isso. O que já é câncer, já é. A biópsia, o diagnóstico e o tratamento não vai mudar. Vai mudar que quanto antes tu descobrir, mais fácil é o tratamento. E quando uma pinta que não é neoplásica é biopsiada e vem benigno, graças a Deus, que bom. Verdade. Então não tem que ter medo de procurar e fazer diagnóstico. Obrigada, viu, Stephanie? É um lembrete, é isso mesmo. Dezembro Laranja é momento de, pelo menos, a gente se conscientizar, né, disso. Valeu, obrigada, Stephanie. Bom, você que está me ouvindo aí de casa, né, que tem aquele ambiente aí para receber os amigos, agora vem verão, às vezes tem uma piscininha, tem que ter um móvel certo, aconchegante, né, para receber os amigos aí em casa. Isso você consegue na Lemertz é Caso, claro, né, que eu quis dizer. E com um precinho, ó, muito melhor.
hoje no Mundo das Massas Romena traz um presentaço aqui pro Band Mulher, né? Eu aproveitei a minha cozinha lá na Simoneto Grupo Duarte e a parceria da chefe de cozinha Daya Weber, da Romena, para ensinar uma receita rápida e deliciosa. Band Mulher fora do estúdio, porque nós estamos invadindo o mundo das massas. E eu hoje, claro, estou aqui numa das muitas cozinhas da Simoneto, né? Com a Daya Weber, que é parceira, chefe de cozinha. Já de quantos anos, o Daya, da Romena? Da Romena já faz 1 ano. Gente, 1 ano, tudo isso? 1 ano já. Bom, então não preciso nem falar que ela entende tudo de massa, né, gente? Aqui, ó, hoje vai sair um ravioli maravilhoso. Bom, que prato é esse, em primeiro lugar, para a gente contar para o nosso telespectador aqui? A ideia do prato hoje é um ravioli cacio e pepe, que é o que às vezes tu tá com aquela fominha, chega em casa cansado. Às vezes sempre. Às vezes sempre e não tem tempo, quer fazer mais elaborado, né, mais refinado, só que rápido. Então esse aqui vai ser um baita de um coringa na cozinha. O que é cacio e pepe? Vamos explicar isso? Vem do queijo e da pimenta. No caso, o queijo aqui a gente está usando o pecorino, mas tu pode usar o parmesão. Queijos de cura longa, né, que são mais resistentes para te conseguir ralar na hora, sempre também, que ele vai te trazer uma cremosidade mais legal no prato. Pimenta preta moída e a própria água do cozimento da massa. Tá, mas espera um pouquinho, então são pouquíssimos ingredientes. Isso aí. Facílimo mesmo de fazer. Rápido, prático. Poderia ser outra massa romena ou o melhor é o ravioli para fazer esse prato? Não, pode ser outra. Fica muito bom com espaguete, com talharim também. Na real, massas em geral, massas frescas, qualquer uma vai ficar bem gostoso e é um baita de um coringa. Tu chega e faz, fiz um baita de um prato elaborado, mas na real tu faz em 5 minutinhos. Uma coisa chique, né? Leva isso visita aí, e tudo. Isso aí. Tá, e tem mais coisas aqui que tu vai usar. Tu usa o sal rosa, é isso? Eu gosto de finalizar, se necessário, com rosa, porque ele é um pouco mais suave, assim, traz um balanço legal. E aqui a gente tem um verdinho para dar uma cor, para finalizar o prato. Isso aqui é pimentinha? Isso, a pimenta preta. Aqui eu já tô com ela moída. Se por um acaso... Às vezes tu prova, porque daí vai muito de gosto, né? Às vezes mais picante, menos picante, então daí Mas é melhor moer, então, primeiro. Eu particularmente gosto, acho que te traz um sabor, um aroma mais gostoso no prato. Tá, e que história é essa de cozinhar? Como é que tu fez? Tu cozinhou, tu ferveu a água e depois tu... Na própria água que tu falou? Isso, tu usa a própria água do cozimento, porque daí tu já coloca sal, ela já vai ter um pouco do gosto da própria farinha, no caso da massa, né, do cozimento, já te traz mais sabor no prato e aí fica um creme sensacional. Quanto tempo a gente leva para fazer esse prato simples e esse maravilhoso? Aqui é o tempo do cozimento do ravioli. No ravioli, no caso, é 6 minutos. Então, enquanto tu bota a cozinhar o ravioli, tu já vai deixando os ingredientes separados. Finalizar bem rapidinho na frigideira. E dá uma porção mais ou menos, esse pacote aqui, dá uma porção para quantas pessoas? Esse aqui para 2 pessoas. Depende se for mais glutão ou menos, mas é para atender 2 pessoas. Muito bem, o nosso Leonel aqui que está gravando, ele é muito glutão. Se fosse para ele... Então, talvez para o Leonel... a panela inteira. É uma porçãozinha, mas senão, normalmente ela tem de 2 pessoas, daí depende um pouco do molho. Assim, qual é a diferença que tu vê, já que tu é expert nisso, né? E tá sempre literalmente com a mão na massa. Quais as diferenças que tu vê, né, das massas de outras marcas e comuns para a romena? Então, eu sou suspeita para falar, né? Até porque já uso, antes mesmo de representar a marca, já usava. Eu acho a questão da qualidade dos ingredientes que eles usam, a preocupação com o frescor. Se tu for ver, as massas frescas, elas não têm uma validade muito estendida, por questão de tem pouco conservante e tal. Então, para vir direto da indústria para tua mesa o quanto antes e com garantido a qualidade e o sabor. Tá, e tu assina embaixo, então, desse prato? Assina embaixo. Bom, gente, não se arrependerão. Vamos ver como é que ficou essa maravilha. E é claro que eu vou ter que experimentar, né? Bora lá, vamos lá.
melhor hora. Gente, ai, só o aroma vocês já não imaginam, tá? Fico com pena de quem tá em casa, pobrezinhos, né? Eu vou até pegar o prato aqui pra não derrubar, né, É na roupa. só já correr hoje no super e já garantir a tua janta. Gente, e o tempero da Daiya é um tempero maravilhoso, assim, mas não é forte, não é picante demais. É isso que tu botou pimenta, né? Isso, é pimenta preta. Gente, amei o ravioli. Nome, vamos lá da receita? Ravioli cacio e pepe. Cacio e pepe. Olha que chique isso. Tá aí, ó. Corre no supermercado, vai pegar. Dá tempo de fazer ainda, hein, gente? Porque olha, ficou uma delícia. Quase matei aqui meu convidado de fome. Ele disse que já estava até com fome, meu Deus do céu. Verdade. Felipe Bender, como prometido, né? No segundo bloco, falei que ainda hoje conversaria com ele aqui. Ele que é o CEO da Monjoá. Um prazer enorme de ter aqui no Band Mulher. A gente fica muito feliz. Obrigado por receber. Quero começar falando, é claro, desses anos todos, né? 60 anos de empresa. Vamos lembrar que era marca Três Passos e agora Monjoá. Todo mundo sempre pergunta, ué, mas o que quer dizer essa mudança? O que quer dizer Monjoá? Tá bom. Então a empresa foi fundada em 64 na cidade de Três Passos e aí, por óbvio, acabou levando o nome da cidade, que é aqui do Rio Grande do Sul, fica no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Então meu avô fundou a empresa naquela época. E aí, em 2017, a gente de olho no futuro e a gente pensando em fazer um crescimento, uma diferenciação no mercado, nós começamos a introduzir um produto com design próprio, com a vendo imagens lá, com a nossa marca. Aí, meu avô aí na direita da tela, costurando numa máquina de costura. Ele era alfaiate no início. Era bem novinho, né? Com 14 anos ele saiu de casa para aprender o ofício de alfaiate pela comida. Aí, depois que ele voltou do exército, a minha avó tinha um dinheirinho e eles puderam comprar a alfaiataria e começaram lá uma jornada. Mas aí, em 2017, quando a gente, olhando o futuro e nosso planejamento de crescimento através de franquias, expansão das lojas próprias, a gente gostaria que o crescimento fosse com uma marca forte para a gente poder se diferenciar da concorrência e acabar não caindo na competição só do preço. E aí a gente buscou esse nome dos arquivos da empresa, já tinha sido feito um estudo, e ele, em francês, ele significa, obviamente que a grafia não é essa, ela é um pouco diferente, mas a pronúncia é a mesma, Monjoá, em francês significa minha alegria, minha felicidade. E uma das coisas que foi mapeado por uma consultoria dentro da nossa empresa é que o resultado, ele é bom, ele é importante nas nossas lojas quando aquela loja respira felicidade, tem leveza no ambiente. É então, o que a gente está vendo aí, ó. Exatamente. O pessoal está todo reunido aí. A confraternização da empresa. Então, além de ter essa brincadeira que vem do francês, que é um mercado que fala de moda, de moda de alta costura, então a gente quer trazer essas tendências para o mercado, mas essa palavra é nossa, ela é daqui, porque ela é tupi-guarani. E ela significa estar de boca aberta, de queixo caído, surpreso com a beleza da coleção, surpreso positivamente pelo bom atendimento, pelo relacionamento. 70% dos nossos clientes dizem que são nossos clientes por conta do bom atendimento que a gente tem. Então isso muito nos orgulha. Bom, agora tem o seguinte também, né? Que tu falaste aí agora, Tupi-Guarani, a relação de vocês, a gente está vendo o vídeo, com o indígena, né? Com o povo indígena é muito grande. Como é que começou isso? Então, quando a gente resolveu colocar esse nome na nossa fachada, esse nome indígena, a empresa ela tem uma característica que é valorizar aqueles que vieram antes, aquilo que nos trouxe até aqui. Valorizar, né, a nossa ancestralidade. E aí, por conta desse valor já estar na nossa empresa, a gente olha aquele nome que é indígena
e se pergunta, puxa, a gente deveria estudar um pouco mais esse universo indígena e quem sabe fazer um programa para poder dar profundidade no estudo do assunto e poder ter sustentação. Então não é um projeto que inicia e termina, não, é um programa permanente dentro da marca. Ele começou... E vocês hoje têm muitas lojas também, né? Quantas são? São 72 lojas. Nossa. Em 70 cidades. E fora, claro, né? O site, que a gente viu ali. Exato. O e-commerce, que aliás, isso que eu já queria entrar, né? Que vocês fizeram aí um projeto de expansão a partir de 2023 com o e-commerce. Exatamente. O e-commerce, ele entra como canal digital, ele é um bebê, digamos assim. E a gente também vem investindo bastante em tecnologia no último ano. Aí, foi mais de R$1 milhão só em novos projetos. Nesse 2024 também vai ter investimentos nessa monta. Que hoje, assim, o cliente ele quer ter todos os canais à disposição. Então, os varejistas eles têm que estar aptos a atender no Instagram, no Facebook, no e-commerce, no WhatsApp, enfim, do jeito que ele quiser. Na loja física, a gente precisa se adaptar e para isso precisa ter muitas plataformas, tecnologia e por isso que a gente vem também buscando a nossa expansão através do digital. Quero voltar ao indígena primeiro na tua pulseira. A minha pulseira. Que eu sei que tem toda uma história. Né? Exatamente. Essa pulseira, ela muito me honra num desses projetos dentro do programa. Então eu fiz uma imersão na Amazônia, onde eu fiquei numa comunidade por 10 dias. E aqui esse desenho simboliza a cabeça de uma jiboia. Esses canês, como é chamado na língua Xauandawa, que é o povo arara, eles têm um significado, um sentido maior do que simplesmente o desenho gráfico. Então, no caso, a jiboia representa para eles proteção, segurança, e ela teria o poder de estar atuando numa cura medicinal, espiritual nas pessoas. Então, eles representam esses simbolismos. Então, tudo que um indígena desenha, se você pegar a nossa coleção com os guaranis estão na América há 14 mil anos. Tem artefatos datados de carbono 14 que representam isso. Então, tudo que eles desenham, o nome deles, por exemplo, tem um sentido. Não é como... Por que o seu nome é Felipe? Eu poderia ir no dicionário buscar qual é a origem do meu nome, mas meus pais talvez não pensaram nisso na hora de me dar o nome. Para os indígenas, para os guaranis e para outros povos, eles te dão um nome que significa uma ação, um ato. Então, assim também são os desenhos, trazem toda essa história. Essas imagens que a gente está vendo aí. Aqui é na Barra do Ribeiro, aqui pertinho de Porto Alegre. A gente fez um trabalho de parceria com 3 comunidades, a gente foi para dentro, levou papel, caneta, tinta, tecido, e eles puderam fazer esses desenhos milenares que eles vêm trazendo. Tu ali. Exatamente. E a gente teve a felicidade também de poder gravar o nosso sound branding, que é a representação sonora da marca. Que, aliás, nós vamos rodar aqui no final, né, do programa. Exato. O sound branding. Inclusive, vamos colocar um QR Code na tela para que o pessoal possa acessar, né? Exato. E aí as pessoas vão conseguir ajudar também, né? Através desse acesso. Conseguem, porque 100% dos royalties pelos plays que são dados no Spotify, que são da Monjoá, vão ser convertidos para essas comunidades indígenas. Mas antes do sound branding ainda tem a coleção. Quero ver aqui, a gente tem fotos, né, da coleção. Temos. Que tá linda. Quero que tu fale um pouquinho. Isso. Essa coleção se chama Terra e Força, justamente por vir depois de um momento bem delicado para o Rio Grande do Sul. Aqui são as flores do ipê, que representam o florescer, o nascer depois do inverno, que a gente bem conhece. Essas peças aqui são todas bordadas com símbolos. Ela foi feita em parceria com um artista indígena gaúcho, que é do Alegrete, mora aqui em Porto Alegre, Legal. Que é o Xadalu. Ele já teve exposição aqui no Iberê Camargo e cada símbolo, cada imagem tem um sentido da cosmovisão, de como eles enxergam o mundo, como o mundo funciona, a partir da ótica guarani. E aí o Xadalu nos presenteou com essas obras de arte, aliás,
elas já estão nas lojas, estão no e-commerce, estão vendendo super bem, já tem coisas que acabou de ser lançado, já estão acabando. Então a gente vê que a comunidade gaúcha, apesar de existir muito preconceito com o indígena, né, aquela imagem do preguiçoso, do bêbado, mas poucas pessoas conseguem abrir o próprio coração para verdadeiramente se colocar pelo menos no papel de tentar entender o porquê das coisas e como se desenrolou a história para que elas estivessem como estão e tentar tirar um pouquinho do preconceito que a gente tem. Porque assim, eu vejo a Dior lançando uma bolsa linda, maravilhosa, feita por artistas indígenas peruanos, eu me pergunto, olha quanta beleza, nós temos mais de 300 línguas indígenas no Brasil. Pois é. São mais de 270 povos. E a gente tem tanta riqueza, tanta beleza, mas a gente parece que não consegue valorizar o que tem de belo, o que é genuíno nosso no Brasil. Parece que a gente traz de fora. E como você vai se tornar um país grande se você não dá valor para si mesmo? Com certeza. Felipe, muito obrigada pela tua presença aqui. Adoramos ter a Monjoá com a gente. A gente vai rodar agora, né, no final do programa, como a gente falou, esse sound branding, né, que as pessoas vão poder acessar e também ajudar, porque a renda é revertida, né, para as equipes, para os guaranis. Então, muito obrigada, tá bom, pela presença aqui da Monjoá. Um Band Mulher desse sábado fica por aqui e tem um oferecimento da Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. Patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Beijo, bom fim de semana, boa semana para vocês. Fiquem com as imagens. Agradeço ao sol, danço com a chuva, no olhar de quem veste-se de bem pra compartilhar. Claro que é melhor com o som da rua. Quem sorri acalma, veste sua alma pra depois amar. Inspira felicidade em todo lugar. Sorrir com a vontade é bom e a vida dá pra quem sempre quis, pra gente feliz. Ai, vete, 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 ai, vete. Agradeço ao sol, danço com a chuva, no olhar de quem veste-se de bem pra compartilhar. Claro que é melhor com o som da rua. Quem sorri acalma, veste sua alma pra depois amar. Inspira felicidade em todo lugar. Sorrir com a vontade é bom e a vida